Oi, torcida do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. Tira a sobrancelha. É isso aí. Vamos lá, o Vascão, hein? O Vascão venceu o Atlético Goianiense, jogo duro, né? Mas passou de fase da Copa do Brasil. A reportagem é do Flávio Vinick, que tava lá. Fala, Flavinho. O chute do Payet parecia ser a única forma de o Vasco ameaçar o Atlético Goianiense. A segunda tentativa do francês passou mais perto do gol. Hugo Moura também tentou de longe e nada. Até que o Verratti foi acionado. Pedro Rangel defendeu e no rebote, Piton bateu sem muita força. Guilherme Romão se enrolou todo e não conseguiu evitar o gol que deu a vitória e a classificação ao Vasco. Piton é um jogador fundamental pra gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. E só que ele tá sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco. O Vasco só se defendeu no segundo tempo. E se o Léo Jardim não fizesse essa defesa queima-roupa, a história do jogo poderia ser diferente. Vale destacar também que nesse contra-ataque, o corte do Vitor Luiz foi crucial para o Atlético não chegar ao empate. Teve emoção até os últimos instantes e comemoração no final. E não é para menos. O Vasco quebra a sequência de 4 jogos sem vencer e depois de 9 anos vai voltar a disputar as quartas de final da Copa do Brasil. A última vez foi em 2015. Acho que o ano passado lutou o campeonato todo para não cair, então esse ano também saiu do Nova Iguaçu no Carioca, se eu não me engano. E essa classificação dá muito ânimo para os jogadores, dá muita confiança. A gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e a gente está olhando dentro do nosso grupo. O tabu das quartas de final acabou. Agora vai ser preciso evoluir para o Vasco comemorar um título nacional que não conquista há 13 anos. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Lucas Pedrosa, talvez nem todo o tempo com esse sorriso no rosto durante o jogo. Sim. Porém, o importante é o sorriso pós-jogo. Sem dúvida. E o sorriso foi esse. Você gostou do Vasco? O jogo duro demais, hein, Pedrosa? Olha, Fernanda, eu gostei muito da classificação. Eu acho que tem que ser algo destacado aqui, o trabalho do Rafael Paiva, principalmente não nessa partida especificamente, mas pensando no que o Vasco conseguiu fazer contra o Fortaleza. O Fortaleza hoje é um dos 4 times que estão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que o trabalho que o Vojvoda está fazendo é sensacional e o Vasco conseguiu ganhar do Fortaleza na Copa do Brasil, ganhar do Fortaleza dentro do Campeonato Brasileiro. Então essa classificação contra o Atlético Goianiense também coroa o trabalho que o Paiva fez lá no início, quando ele conseguiu essa classificação lá contra o Fortaleza. Eram 9 anos sem chegar nas quartas de final, então isso é muito expressivo para o Vasco da Gama, sem dúvida. Agora, uma coisa é a gente falar dos fatos. O Vasco está classificado, o Vasco tem que comemorar. Outra coisa é a gente falar do desempenho. O Vasco ontem fez mais uma vez uma partida ruim. E eu não digo nem sobre o primeiro tempo, onde você tinha um primeiro tempo mais lento, sobre um contexto do Vasco tentar propor jogo. O melhor jogador da partida no primeiro tempo com a bola foi o Payet, que deu 2 chutes de fora da área. O Vasco ainda não tinha conseguido se encontrar, tanto porque o Verratti estava muito bem marcado. E aí num lance onde o Paulo Henrique vai lá na esquerda receber essa bola no meio, corta o jogador do Atlético Goianiense, serve o Verratti, sobra para o Piton e o Piton chega à sua 4ª participação em gols nessa Copa do Brasil. É um absurdo que esse cara tá jogando e eu nem digo sobre a atuação 100%. É como ele é decisivo nos momentos que o Vasco precisa. E o Lucas Piton ontem foi novamente decisivo. Virando para o segundo tempo, aí na minha opinião, começa algo muito preocupante
com a camisa do Vasco, porque você está dentro de São Januário, a torcida ontem fez uma festa maravilhosa, aí no momento que você tem para controlar o jogo e tentar fechar o caixão fazendo o segundo, o Vasco simplesmente parou de jogar. Nas substituições, a gente entende que a questão física tem pesado, porque o Vasco nos últimos 4 jogos viajou nos últimos 15 dias, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que o Vasco está dentro de São Januário, diante da pior equipe do Campeonato Brasileiro e não conseguiu de forma alguma ser efetivo, muito pelo contrário, passou sufoco, foi muito mais sorte do que juízo. Se a gente for pensar, o Vasco, se tivesse uma equipe, um adversário um pouquinho melhor nas finalizações, esse resultado aí das oitavas de final tinha acabado lá no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense no primeiro tempo. Então, ontem foi sufoco, tem que valorizar as partidas do Léo Jardim, que salvou o Vasco mais uma vez, do Maicon, do Paulo Henrique e do Sforza. Mas de resto, com a bola no pé, as leituras do Rafael Paiva, colocando o GB na vaga do Paê, tirando o Hugo Moura, que estava cansado, botando o JP, que nem entrou mal, mas também não conseguiu dar tanta profundidade nesse meio campo. E aí depois ele coloca o Galdames, que é um jogador extremamente contestado pela torcida do Vasco. E, novamente, o Vasco não consegue jogar. Coloquei o Galdames para ter posse. Não teve nada. É a segunda vez que ele tenta fazer isso. E a coletiva do Paiva me preocupa muito quando ele fala que ele quer girar o elenco inteiro. E assim, o Vasco não tem elenco para girar o elenco inteiro. O Vasco não tem jogador para poder ficar mesclando 30 atletas e muitas vezes, em partidas seguidas, ele tem uma incoerência de substituições. O David, por exemplo, era o titular da equipe e ontem ele não entrou. E, entre outras oportunidades, como o Galdames, que fica fora de lista de relacionamento e depois ele volta a ser utilizado. Então, assim, repito, eu tenho que valorizar muito o trabalho que o Rafael Paiva vem fazendo. Ele tirou o Vasco da lama no Campeonato Brasileiro, ele colocou o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, mas ele precisa rever essa leitura de jogo, porque ontem foi preocupante. Se não fosse as boas atuações do sistema defensivo e também o adversário, que era fraco, o Vasco teria sido desclassificado. Essa leitura aí, Vene, você acha que talvez o Rafa não consiga levar até o final da temporada? Talvez está pesando já para ele? Ou você acha que... Eu não acho que é isso, tá? Eu acho que o que possa pesar agora realmente é a parte física. Você assiste aos jogos do Vasco, sobretudo os últimos 3, você vê que tem uma hora que eles estão assim extenuados, eles estão no grau limite de uma questão física mesmo, né? E aí entram as escolhas, entram as opções que o treinador tem também, porque foi o que o Pedrosa falou, ele talvez não tenha um elenco para conseguir, para ter entre aspas, o luxo de, vou girar o time. Não tem a peça que vai sair um, vai entrar o outro e o nível vai continuar. Não continua. O que você acha, Vene, em relação a isso? Fernandinha, para ser bem sincero, eu acho que é um pouco de tudo. Algumas opções do técnico Rafael Paiva, que a gente pode contestar aqui, o Pedrosa acabou de mencionar, a entrada do Galdames. Aí o JP, que não estava entrando, de repente entra. E o David, que estava sendo utilizado a todo momento, para de ser utilizado. Então, as escolhas do Rafael Paiva, juntamente com o nível do elenco. Obviamente, o elenco do Vasco precisa ser reforçado. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, em várias posições. No setor defensivo, no meio de campo, sobretudo no ataque. Ontem o Verratti acabou o jogo destruído. Por quê? Porque ele não tem um outro jogador que possa substituí-lo, ou tentar substituir o Verratti à altura, porque é um jogador que está se destacando muito nessa temporada e na temporada passada também. Então eu acho que é um pouquinho de tudo, as escolhas do Rafael Paiva e também o nível do elenco. Eu concordo com você que vai chegar no momento que a parte física vai pesar. Mas eu ontem acho que já está pesando pro Mas Vasco. ontem eu acho que nem foi a parte física. Eu acho que foi muito mais questão técnica e tática também. Porque, de fato, se o adversário do Vasco da Gama fosse um pouquinho melhor, talvez o resultado poderia ter sido outro. Porque o Atlético Goianiense é um nível muito fraco, chegou a 14 jogos sem vencer. Ontem na transmissão eu falei aqui no off, Humberto Lúzia, novo treinador, que inclusive é o terceiro treinador num período aí de 1 mês e meio, mais ou menos, ele perguntou ao auxiliar permanente do Atlético Goianiense se um jogador sabia cruzar muito bem. Ou seja, o treinador nem conhecia o elenco que ele estava pegando à disposição. Então, se fosse um adversário um pouquinho melhor, eu acho que o Vasco teria sido eliminado. Acho que o Vasco precisa acender o sinal de alerta. Não no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil mesmo. Porque pode pensar grande, chegou às quartas de final depois de muito tempo, pode pensar chegar numa semifinal, mas precisa melhorar bastante. 9 anos sem chegar na final. 9 anos, não só o nível do elenco.
mas as escolhas do Rafael Paiva. Eu não sou contra tirar o Rafael Paiva agora, não. Acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas precisa rever algumas situações. Isso é muito delicado, né, Pedrosa? É complicado, Fernanda, mas eu também não sou o cara aqui que estou pedindo cabeça de Rafael Paiva, não acho que ele tem que sair, acho que ele é um jovem treinador, que ele pegou também uma responsabilidade muito grande de já assumir. E um time que já veio assim. Exatamente, gente. a culpa... O Vasco nem pode, eu acho que o Vasco hoje financeiramente nem se dá o luxo de, eu preciso de um zagueiro, o Vasco não consegue, né? Isso. O Vasco tá caminhando nessa questão aí. O que ele está fazendo... ele continua tirando leite de pedra, porque ele classificar um Vasco que estava combalido com o Álvaro Pacheco para a quarta de final da Copa do Brasil é um milagre, e principalmente ele ter conseguido 4 vitórias seguidas. Mas o fato não é porque a gente tem um entendimento da paciência com o Rafael Paiva que a gente não vai pontuar aqui os erros dele que vem acontecendo nas últimas 5 partidas. E assim, ontem a leitura de jogo dele foi muito preocupante. O Vasco precisava de velocidade e ele engessou mais ainda o time com as substituições, porque ele coloca o GB e o Verratti, aí ele enche o time de volante, ou seja, o time não tinha ligação, porque o único ponto de ligação do time era o Adson, que estava cansado demais. E não é de agora, o Adson está cansado demais nos últimos 5 jogos porque ele cansa. Porque era ele é um cara... que ele poderia ter colocado o David. Exatamente. Não, ele tinha que ter colocado, o que acontece? Ele tira o Payet, era o David. Era o David. Ou ele, até em outra ocasião, ele colocasse o Emerson Rodrigues, que é um jogador de velocidade. E não, ele encheu o time de volante e mais uma vez a tentativa dele de colocar o Galdames foi o que mais irritou a torcida, sem dúvida alguma, porque é um jogador que não mostra nada com a camisa do Vasco. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!